Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Adriana Assis, agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre seu artigo para a edição especial da revista Cadernos, em comemoração dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Boa tarde a todos, obrigado por acompanhar a gente aqui em mais um episódio aqui da nossa conversas aqui com a PCP. Hoje a gente vai estar aqui com a Adriana Ribeiro de Assis, nossa servidora aqui de Araçatuba. Ela escreveu um artigo que foi aceito para a revista Cadernos, para a edição especial comemorando os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo dela é Orçamento Impositivo, as emendas constitucionais número 86 de 2015 e número 100 de 2015, na resolução do problema do orçamento, né? Então, ela vai falar sobre essa questão de orçamento positivo, autorizativo, como é que funciona o sistema brasileiro. Eu, pessoalmente, gostei muito desse artigo, foi um dos meus preferidos, porque é um tema que eu já acompanho há bastante tempo, e eu acho que vocês vão gostar também. Então, Adriana, primeiramente, boa tarde, obrigado por conversar com a gente, tá? Obrigada, eu que agradeço o convite, e estamos aí para responder o que vier. Tá certo, Adriana. Então, vou começar, Adriana, com uma pergunta, assim, bem simples, assim. O que é orçamento impositivo, orçamento autorizativo? Como é que funciona o modelo brasileiro de orçamento? O orçamento impositivo é aquele em que, quando as despesas são consignadas na peça orçamentária, necessariamente o Poder Executivo tem que cumprir integralmente essas despesas. E o orçamento autorizativo é aquele que o gestor tem ali a oportunidade de avaliar, né, a conveniência e a oportunidade de não executar todo o orçamento, não executar integralmente o que está na peça orçamentária. Eu penso que isso decorre muito da teoria do orçamento da lei formal e da lei material, né? O fato de ter a lei orçamentária ser vista como uma lei somente formal, no sentido de que passa por toda a forma solene, né, de lei, entretanto não tem a impositividade de uma lei material, não modifica o ordenamento jurídico, então ali ela é vista só como autorizativa. E no caso de ser vista como uma lei material, ela é vista como o orçamento passa a ser visto como orçamento impositivo. Acho que essa é a base das diferenças entre os dois. O modelo brasileiro, primeiro eu vou separar entre a prática e a teoria, né? A prática, eu acho que claramente o modelo brasileiro é autorizativo, em função de que o Poder Executivo não executa totalmente, integralmente ali o que está na peça orçamentária, e a doutrina e a jurisprudência dominante, né, entende que esse é o modelo mais apropriado para o Brasil. O STF já deu entendimento de que o fato de uma despesa constar no orçamento não dá ao beneficiário o poder de cobrar essa despesa judicialmente, não dá esse direito. Isso quer dizer que o Poder Executivo não é obrigado a realizar ali as despesas. E a doutrina também, majoritária, pensa dessa maneira. Entretanto, quando eu falo que na prática é assim, na teoria, existe aí uma divergência muito grande, é bastante conflituoso esse assunto. Existe uma teoria, uma doutrina que, inclusive, está crescendo no país aí, eu acho que capitaneado pelo Poder Legislativo, que tem percebido essa falta de voz ativa no orçamento público. Então, essa doutrina tem um pregado que não está na Constituição Federal, que o nosso modelo é autorizativo, nem na legislação, que não tem respaldo para dizer que o nosso modelo é autorizativo. Inclusive, a nossa Constituição Federal fala no artigo 165 que as despesas são fixadas, né? Então, esse fixo, né, não seria mutável, né? Então, uma parte da doutrina questiona, falando que não há respaldo, né, que nós estamos interpretando erroneamente, que o orçamento é difundido como autorizativo, com o tempo foi difundido dessa maneira, porém não é isso que está na nossa legislação. E então, é isso. Na prática, ele é autorizativo, porém na teoria existe muita divergência, é um assunto bastante conflituoso.
Entendi. Então agora, se você pudesse falar um pouquinho também sobre as emendas 86 e 100 da Constituição Federal, que mudaram um pouco esse cenário do orçamento brasileiro, que, como você bem colocou, é um orçamento em regra autorizativo, mas elas vieram trazer esses outros elementos de impositividade, né? Foi uma certa novidade aí. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse impacto, o que aconteceu com essas emendas. Essas emendas, elas primeiramente mudaram bastante o modo como o Poder Legislativo e o Poder Executivo dialogam ali com o processo orçamentário. Isso advém também da percepção do Legislativo de que ele não tem voz ativa, de que o orçamento ele é totalmente modificado depois que passa pelo Legislativo, é praticamente centralizado no Executivo. Essa percepção do Legislativo fez com que várias propostas fossem apresentadas no sentido de tornar impositivo, inclusive a EC número 86 de 2015, ela era muito mais abrangente, ela era uma mudança de paradigma, né, no sentido de tornar o orçamento impositivo integral, e com o tempo ela foi perdendo força no debate ali, político dentro do legislativo, e no final saiu como saiu, que no caso, tornar a emenda constitucional 86 torna impositiva uma porcentagem somente das emendas individuais, 1,2%, uma porcentagem bem pequena da receita corrente líquida, que deve ser destinado às emendas individuais. Obrigatoriamente, o Poder Executivo passa a ter essa obrigação de executar essa parte do orçamento. Então, e a emenda número 100, né, que torna impositiva as emendas de bancada estadual e do Distrito Federal, na porcentagem, se não me engano, de 1%. Então, uma pequena porcentagem que passa a ser impositiva ao Executivo. Entretanto, ela tem esse nome, mas é bastante pequena a porcentagem. Ela foi muito desidratada, no caso aí, da sua proposta inicial, e acabou saindo dessa forma. Foi reduzida aí durante o processo. Mas quais são as vantagens e desvantagens de cada sistema, assim, do sistema autorizativo, do sistema impositivo? Você acha que você falou sobre uma proposta de talvez tornar o orçamento público inteiro impositivo. Você acha que essa seria uma boa ideia? Qual a sua opinião sobre essas questões? Primeiro que vou falar da vantagem alegada, né, sobre o orçamento autorizativo. Diz, né, os defensores desse orçamento autorizativo a respeito da flexibilização do orçamento durante o processo para que se consiga alcançar as metas, né? Em função da disciplina fiscal, existe aí uma maior flexibilização e conforme as variações da arrecadação vai sendo ali modificado. Entretanto, isso não está sendo usado dessa maneira, né? Isso está sendo usado aí como uma maneira de contingenciar, de centralizar no Executivo. O Executivo utiliza dessa desculpa, né, para centralizar mesmo o orçamento, as vantagens do autorizativo, como eu estava dizendo, a flexibilização, darem poder para o Executivo modificar e alcançar as metas fiscais, porém, também acaba sendo uma barganha, né, de fortalecimento ali do Executivo, porque ele lidera as emendas individuais somente em troca de apoio ali nas votações de interesse do Executivo. Então, acaba fortalecendo, isso pode ser visto como uma vantagem para o Executivo, porém, eu penso que é uma desvantagem em função de que o orçamento ele é decidido ali, a sua execução, em função de debates políticos e não em função do que realmente a sociedade precisa, né? Perde a finalidade do Executivo. Embora isso possa ser alegado como uma vantagem, eu penso que é uma desvantagem. Quanto às vantagens do orçamento impositivo, eu penso que a grande vantagem do orçamento positivo é a questão do planejamento, né? Essa ideia difundida de que o orçamento nosso é autorizativo dá margem, acho que para ambos, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, de não fazer, de fato, um planejamento correto, sério, e não despender ali um grande esforço na hora do planejamento, e acaba isso sendo ruim para a democracia, ruim para o nosso orçamento, que modifica demais, e o planejamento ele é importante não só no nosso no poder público, aí, o setor privado tem difundido bastante a ideia de que o planejamento ele é importantíssimo, é essencial, né? Então, essa ideia de orçamento autorizativo afasta o planejamento e também enfraquece a nossa democracia. É verdade, eu realmente acompanho
esse setor também, muitas vezes você vê que no orçamento tem uma receita totalmente realista, super inchada, que é para caber todos os interesses, aí você bota lá que vai arrecadar trilhões e que vai caber tudo que todo mundo quer vai acontecer, só que aí no final, obviamente, aquela receita não vai ser arrecadada, né? E aí não vai ter recurso e depois vai cortando. Então, por isso sempre sai corte de gasto, mas muitas vezes aqueles cortes, na realidade, não são cortes de verdade, mas são cortes porque o planejamento foi mal feito, né? E realmente é uma coisa bem complicada isso daí. Existe uma superestimativa, né, de receita. No orçamento federal existe uma superestimativa de receita, justamente para que depois possa ser contingenciado. Então, na verdade, essa flexibilização ela não é utilizada da maneira correta, né? O Poder Executivo e os dois, né, superestimam a receita e depois contingenciam ali escolhendo o que vai ser executado. Eu posso falar também do orçamento do município. Lei 4.320 e a Constituição Federal possibilitam que a LDO e a LOA saia já sancionada, né? Existe essa possibilidade e isso acontece, né? Eu já vi nas fiscalizações que a lei LDO e a LOA já sai com um artigo autorizando antecipadamente o Poder Executivo a colocar ali créditos adicionais e remanejar o orçamento numa certa porcentagem. Então, ele já saiu, eu já vi umas porcentagens assim, grandes, altas, né? Eu cheguei a ver 40% de possibilidade antecipada, de autorização antecipada já para o município alterar. Então, pensa bem que sai já sancionada a lei ali com autorização de mudança de 40%, 50%, 60% ali de mudanças. Então, é uma peça de ficção praticamente, né? Totalmente realista. Acho que é isso que acontece. Sim, com certeza. Eu vi também que alguns estados, depois da aprovação da emenda 86 de 2015, alguns estados também aprovaram emendas semelhantes às suas constituições para que as emendas aí dos deputados estaduais também tivessem um caráter impositivo. Você acompanhou alguma coisa assim? O que você acha disso? Também acha que nos estados e também nos municípios seria interessante analisar a possibilidade de ter orçamento impositivo em todos os entes? Aconteceu foi, não só nos estados, alguns municípios também aprovaram uma lei parecida, leis parecidas, né? Eu acho que o orçamento impositivo ele não pode ser fatiado da forma que ele tem sido feito. Eu sou a favor do orçamento impositivo, porém eu acho que esse debate precisa ser mais abrangente da forma como era a EC 86, a Emenda Complementar 86. Quando a gente faz da maneira que está sendo feita, fatia-se, né, o orçamento, uma parte para o legislativo, outra parte para o executivo. Eu acho que isso não é efetivo, porque o orçamento é uma peça só, é um planejamento só, e isso não atinge o fim, que é planejar de fato, né? Porque, pensa bem, a peça orçamentária, ela tem ali uma parte que é do executivo também, e o executivo pode não realizar, não executar a parte que ele mesmo colocou, não só a parte que vem do legislativo. Então, o orçamento ele tem que ser impositivo no geral, né? É óbvio que não pode ser, aí eu sou contra também um orçamento 100%, né? Sem nenhum tipo de flexibilização, porque eu acho que isso é algo que a gente não consegue fazer. A gente viu aí a questão do coronavírus, né? Uma questão que provavelmente modificou todo o orçamento de todos os entes, né? Então nós temos que ter uma certa flexibilização, porém não pode ser da forma como está sendo feita, assim, geral, né? Tem uma porcentagem muito grande, né? Que faz com que não haja um planejamento correto. Eu sou a favor, primeiro, do orçamento impositivo total, porém não sou tão a favor do orçamento como está sendo feito, né? Como se diz, eu já vi muito isso na crítica, né? Orçamento impositivo à brasileira, né? Que fala. Foi o que foi aprovado aí nas duas emendas, né? Eu acho que isso não necessariamente pode ser que seja bom no sentido de que levanta o debate, né? Se for aí encaminhado um processo para um debate maior em relação ao orçamento impositivo integral, pode ser benéfico. Se o legislativo ele se contentar com essa parte somente do orçamento para ele e o resto todo continuar sendo modificado, continuar sendo uma peça de ficção, continuar sendo uma total falta de planejamento, falta de empenho e de esforço no planejamento, eu acho que não vai ser efetivo, não vai atingir a sua finalidade e vai acabar prejudicando mais do que ajudando. Então, tanto o federal como o estadual, como o municipal, eu acho que não é esse o caminho.
Então você acha que o mais interessante seria algum tipo de... Hoje que no Brasil a gente fala muito de reforma tributária, reforma de uma série de questões, talvez uma reforma no sistema orçamentário como um todo, buscando um sistema cujo orçamento seja impositivo, mas como um todo e uma lógica nova, né, do que em relação ao que tem hoje. Isso, que é o que a emenda constitucional 86 fala no início, né? Sou a favor de ser 100% integral, com uma certa flexibilização, porém totalmente justificada ali na contingência, com motivos reais, né? E não da maneira como vem sendo modificado ao bel prazer, né? Eu acho que a flexibilização tem que ser menor, tem que ser diminuída aí essa quantidade, essa facilidade que se tem de modificar o orçamento hoje. Tem que ser mais rígido. Eu acho que a gente consegue também, só complementando, eu acho que a gente, essa questão da falta de flexibilização, né, que o orçamento impositivo pode gerar, nós conseguimos acabar com essa ideia no planejamento. Se for feito um bom planejamento, se for ali gastado tempo, esforço, se os entes tiverem uma equipe, a gente vê isso muito nos municípios, falta de equipe de planejamento, falta de projeções, de um estudo técnico ali realmente no planejamento. Se a gente conseguir fazer todo esse processo, apresentar um bom planejamento, nós conseguimos eliminar essa falta aí de flexibilização, porque vai ser já verificado todas as necessidades ali que precisam ser colocadas no orçamento previamente, né? Isso também ajuda aí na tomada de decisão do gestor, isso ajuda a verificar as ameaças, as oportunidades, ajuda na otimização de recursos, só traz benefícios, né? Então a gente consegue eliminar essa falta de flexibilização no planejamento. Muito bom, isso é realmente uma grande necessidade também, melhorar o planejamento. A gente conversou também com um colega, um autor de outro artigo, que é justamente sobre EGM, e que tem um dos tópicos dele é falar sobre planejamento. A gente também bateu nessa tecla como o planejamento é importante para uma gestão pública mais efetiva, né? Então, Adriana, essas eram as perguntas que eu tinha. Quero te agradecer já previamente, novamente, por conversar aqui conosco e abrir aí para mais alguma consideração que você queira fazer. Eu quero só agradecer novamente o convite, agradecer à Escola Paulista de Contas Públicas, à revista da Escola Paulista de Contas Públicas por todos os ensinamentos, aos nossos servidores, aos jurisdicionados e ao público em geral. Acho que tem feito um trabalho muito importante aí de treinamento, de ensinamentos aí. E agradecer o convite, fico muito lisonjeada. Então tá, isso aí. Obrigado e obrigado a todos que estão ouvindo. Continuem ligados que a gente vai fazer mais eventos como esse. Dê uma olhada no nosso canal, que tem mais conteúdo para vocês. Então, novamente, obrigado, Adriana. Espero contar com você para mais conversas e mais artigos no futuro. Obrigada.